Pessoal, continuando a aula, para quem não assistiu, essa aqui é a parte 2, né? Assistam a parte 1. Na aula passada a gente fez distribuição eletrônica em átomos, agora a gente vai fazer distribuição eletrônica em íons, tá? Lembrem-se que íons são átomos com excesso de carga, e essa carga pode ser tanto positiva, né, ou negativa. Se for negativa, é chamada de ânion. Se for o excesso de carga for positivo, é chamado de cátion, tá? Então, na distribuição de ânions, você faz a distribuição normal, como se fosse um átomo neutro, e depois vai incluindo os elétrons recebidos na sequência de Linus Pauling. Tá? Para cátions, você faz primeiro a distribuição como se fosse um átomo neutro, e depois você retira primeiro os elétrons da camada de valência. E guardem bem isso aqui, porque faz toda a diferença, tá? Primeiro retira dos elétrons da camada de valência. Ok? Vamos olhar o exemplo do titânio. O número de prótons do titânio é 22. Porém, ele tem um excesso de cargas positivas em relação às cargas negativas, que são os elétrons. Então, se ele tem 2 prótons em excesso em relação aos elétrons, é porque ele tem 20 elétrons. Então, são 20 elétrons que você tem que distribuir. Só que, como é um cátion, faz a distribuição para 22 e depois retira os elétrons da camada de valência. Então, vamos lá. 1s2, seguindo a tabela de Linus Pauling, né? 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, aqui já foram 20, tá? 4, aliás, foram 18. 4s2, 20, 3d2. Essa é a distribuição do titânio se ele fosse neutro. Porém, como ele perdeu 2 elétrons aqui, como está evidenciado aqui, você só tem 20 elétrons, o que você vai fazer? Você vai remover os elétrons da camada de valência. A 3 é a camada de valência? Não, né? É a 4. Então repara que esses 2 elétrons aqui vão ser removidos. E como você vai tirar todos os elétrons da camada, você perde a camada. Logo, a camada de valência passa a ser qual? Passa a ser a 3. Quantos elétrons na camada de valência você tem? Soma 2, 6 mais 2 dá 10 elétrons. Certo? E o subnível mais energético continua sendo sempre o último termo distribuído, é o 3D. Ok? Vamos fazer o exemplo do níquel agora. Fazendo a distribuição, peguem a tabela de Linus Pauling de vocês aí. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, aqui deu 20, tá? 3d8, certo? Ele tem 28 prótons. Se fosse neutro, também teria 28 elétrons. Porém, ele tem um excesso de carga positiva em relação aos elétrons. Quanto que é o excesso? 4 prótons a mais do que o número de elétrons. Como eu não posso mexer nesse valor, é porque eu tenho 24 elétrons. Então eu tenho que perder 4 elétrons. E a perda sempre começa da onde? Da camada de valência. Você tem a camada 1, camada 2, camada 3, camada 4. Qual que é a camada de valência? Camada 4. Então você vai perder esses 2 elétrons aqui, só que são 4 elétrons que você precisa perder. Então, além desses 2 elétrons, você vai perder mais 2, e aqui vai ficar como 3d6. Então a distribuição eletrônica do níquel é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. Esse é do níquel tetravalente, do cátion tetravalente. Ok? Então a camada de valência agora passa a ser também a 3. Elétrons na camada de valência, é só você olhar para a camada de valência e somar os elétrons. 6 mais 6, 12, né? Mais 2, 14 elétrons na camada de valência. E o subnível mais energético é sempre o último termo, que é o 3D. Tá? Reparem que para agora, para ânions, é muito simples. Você vai fazer a distribuição normal e vai incluir 3 elétrons, tá? No caso do nitrogênio. Por quê? Já dei o pulo do gato aqui, né? O número de prótons é 7 e o número de elétrons são 3 vezes mais, aliás, são 3 unidades a mais, né? Uma quantidade de 3 a mais do que o número de prótons, então ele tem 10 elétrons. Ok? Então, fazendo essa distribuição, você vai fazer 1s2, 2s2, 2p, seria 2p3 se fosse 7, né?
Só que repara, como a distribuição é só você continuar, você não precisa deixar o 2p3, você já começa ó, 2p6 para dar os 10 elétrons, ok? Agora, camada de valência, sempre o maior valor aqui da frente, você tem 1 e você tem 2, então a camada de valência é 2. Elétrons na camada de valência é só somar, né? 2 mais 6, que vai dar 8, certo? Subnível mais energético, sempre o último termo, 2p. Ok? Agora, o enxofre, né? O S. Número de prótons, 16. Número de elétrons, são 2 elétrons a mais do que o número de prótons, então vão ser 18 elétrons. Distribuição eletrônica dos 18. Vamos lá, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Aqui deu 18 já, né? 3p6, acabou aqui. Tá? Camada de valência, camada 3. Elétrons na camada de valência, só somar. 8 elétrons, subnível mais energético, 3p. Ok? Espero que vocês não tenham ficado com dúvidas. Se vocês ficarem, é só voltar no exercício.